Palavras são janelas ou são paredes. Sinto-me tão condenada por suas palavras, tão julgada e dispensada. Antes de ir, preciso saber. Foi isso que você quis dizer? Antes que eu me levante em minha defesa, antes que eu fale com mágoa ou medo, antes que eu erga aquela muralha de palavras, responda, eu realmente ouvi isso? Palavras são janelas ou são paredes? Elas nos condenam ou nos libertam? Quando eu falar e quando eu ouvir, que a luz do amor brilhe através de mim, há coisas que preciso dizer, coisas que significam muito para mim. Se minhas palavras não forem claras, você me ajudará a me libertar? Se pareci menosprezar você, se você sentiu que não me importei, tente escutar, por entre as minhas palavras, os sentimentos que compartilhamos. Ruth Bebermeyer. 1. Do fundo do coração, o cerne da comunicação não violenta. O que eu quero em minha vida é compaixão, um fluxo em mim mesmo e os outros com base numa entrega mútua, do fundo do coração. Marshall Rosenberg. Introdução. Acredito que é da nossa natureza gostar de dar e receber de forma compassiva. Assim, durante a maior parte da vida, tenho me preocupado com duas questões. O que acontece que nos desliga da nossa natureza compassiva, levando-nos a nos comportarmos de maneira violenta e baseada na exploração das outras pessoas, e, inversamente, o que permite que algumas pessoas permaneçam ligadas à sua natureza compassiva, mesmo nas circunstâncias mais penosas? Minha preocupação com essas questões começou na infância, por volta de verão de 1943, quando nossa família se mudou para Detroit. Na segunda semana, após nossa chegada, eclodiu um conflito racial que começou com um incidente num parque público. Nos dias seguintes, mais de 40 pessoas foram mortas. No bairro ficava no centro da violência e passamos 3 dias trancados em casa. Quando terminaram os tumultos raciais e começaram as aulas, descobri que o nome pode ser tão perigoso quanto qualquer cor de pele. Quando o professor disse meu nome durante a chamada, 2 meninos me encararam e perguntaram com veneno: "Você é Kiki?" Eu nunca tinha ouvido aquela palavra e não sabia que algumas pessoas a utilizavam de maneira depreciativa para referir aos judeus. Depois da aula, os 2 já estavam me esperando. Eles me jogaram no chão, me chutaram e me bateram. Desde aquele verão de 1943, venho examinando aquelas 2 questões que mencionei. O que nos permite, por exemplo, permanecer sintonizados com nossa natureza compassiva, até nas piores circunstâncias. Penso que pessoas como Ed Ilson, que continuou compassiva mesmo quando sujeita às grotescas condições de um campo de concentração alemão. Na época ela escreveu: "Não é fácil me amedrontar, não porque eu seja corajosa, mas porque sei que estou lidando com seres humanos e que preciso tentar ao máximo compreender tudo que qualquer pessoa possa fazer." E foi isso o que realmente importou hoje de manhã. Não que um jovem oficial de Gestapo, contrariado, tenha gritado comigo, mas sim que eu não tenha me sentido indignada, antes tenha sentido verdadeira e compaixão e desejado perguntar: "O senhor teve uma infância muito infeliz? Brigou com a namorada?" Ele parecia atormentado e obcecado, mal-humorado e fraco. Eu gostaria de ter começado a tratá-lo ali mesmo, pois sei que jovens dignos de pena como ele se tornam perigosos tão logo fiquem soltos no mundo. O diário de Ed Ilson. Comunicação não violenta, uma forma de comunicação que nos leva a nos entregarmos de coração. Enquanto estudava os fatores que afetam nossa capacidade de nos mantermos compassivos, fiquei impressionado com o papel crucial da linguagem e do uso das palavras. Desde então, identifiquei uma abordagem específica da comunicação, falar e ouvir, que nos leva a nos entregarmos de coração, ligando-nos a nós mesmos e aos outros de maneira tal que permite que nossa compaixão natural floresça. Denomino essa abordagem comunicação não violenta, usando o termo não violência, na mesma acepção que lhe atribuía Gandhi, referindo-se ao nosso estado compassivo natural quando a violência houver se afastado do coração. Embora possamos não considerar violenta a maneira de falarmos, nossas palavras não raro induzem a mágoa e a dor, seja para os outros, seja para nós mesmos. Em algumas comunidades, o processo que estou descrevendo é conhecido como comunicação compassiva. Em todo este livro, a abreviatura
comunicação não violenta, que é a CNV, será utilizada para se referir à comunicação não violenta. Uma maneira de concentrar a atenção. Então, a gente vai falar CNV. A CNV se baseia em habilidades de linguagem e comunicação que fortalecem a capacidade de continuarmos humanos, mesmo em condições adversas. Ela não tem nada de novo. Tudo que foi integrado à CNV já era conhecido havia séculos. O objetivo é nos lembrar do que já sabemos, de como nós, humanos, deveríamos nos relacionar uns com os outros e nos ajudar a viver de modo que se manifeste concretamente esse conhecimento. A CNV nos ajuda a reformular a maneira pela qual nos expressamos e ouvimos os outros. Nossas palavras, em vez de serem reações repetitivas e automáticas, tornam-se respostas conscientes, firmemente baseadas na consciência do que estamos percebendo, sentindo e desejando. Somos levados a nos expressar com honestidade e clareza, ao mesmo tempo que damos aos outros uma atenção respeitosa e empática. Em toda troca, acabamos escutando nossas necessidades mais profundas e as dos outros. A CNV nos ensina a observarmos cuidadosamente e sermos capazes de identificar os comportamentos e as condições que estão nos afetando. Aprendemos a identificar e articular claramente o que de fato desejamos em determinada situação. A forma é simples, mas profundamente transformadora. Quando utilizamos a CNV para ouvir nossas necessidades mais profundas e a dos outros, percebemos relacionamentos por um novo enfoque. À medida que a CNV substitui novos velhos padrões de defesa, recua o ataque ou ataque diante de julgamentos e críticas, vamos percebendo a nós e aos outros, assim como as nossas intenções e relacionamentos por um enfoque novo. A resistência, a postura defensiva e as reações violentas são minimizadas. Quando nos concentramos em tornar mais claro o que o outro está observando, sentindo e necessitando, em vez de diagnosticar e julgar, descobrimos a profundidade de nossa própria compaixão. Pela ênfase em escutar profundamente, a nós e aos outros, a CNV promove o respeito, a atenção e a empatia e gera um mútuo desejo de nos entregarmos de coração. Embora eu me refira à CNV como processo de comunicação ou linguagem da compaixão, é mais que processo ou linguagem. No nível mais profundo, ela é um lembrete permanente para mantermos nossa atenção concentrada lá, onde é mais provável acharmos o que procuramos. Existe a história de um homem agachado debaixo de um poste de iluminação, procurando alguma coisa. Um policial passa e pergunta o que ele está fazendo, procurando as chaves do carro. Responde o homem, que parece ligeiramente bêbado. Você as perdeu aqui? Pergunta o policial. Não, perdi no beco. Mas a expressão intrigada do policial, o homem se expressa a explicar. É que a luz está muito melhor aqui. Vamos fazer brilhar a luz da consciência nos pontos em que possamos esperar achar aquilo que procuramos. Acho que meu condicionamento cultural me leva a concentrar a atenção em lugares onde é improvável que eu consiga o que quero. Desenvolvi a CNV como uma maneira de fazer brilhar a luz da consciência, de condicionar minha atenção a se concentrar em pontos que têm o potencial de me dar o que procuro. O que almejo em minha vida é compaixão, um fluxo entre mim e os outros, com base numa entrega mútua, do fundo do coração. Essa característica de compaixão, que denomino entregar-se de coração, se expressa na letra da canção Giving To, composta por minha amiga Ruth Bebermeier, em 1978. Nunca me sinto mais presenteada do que quando você recebe algo de mim, quando você compreende a alegria que sinto ao lhe dar algo, e você sabe que estou dando aquilo não para fazer você ficar me devendo, mas porque quero viver o amor que sinto por você. Receber algo com boa vontade pode ser a maior entrega. Eu nunca conseguiria separar as duas coisas. Quando você me dá algo, eu lhe dou o meu receber. Quando você recebe algo de mim, eu me sinto tão presenteada. Quando nos entregamos de coração, nossos atos brotam da alegria que surge e resplandece, sempre que enriquecemos de boa vontade a vida de outra pessoa. Isso beneficia tanto quem doa quanto quem recebe. Este último aprecia o presente sem se preocupar com as consequências que acompanham o que foi dado por medo, culpa, vergonha ou desejo de lucrar alguma coisa. Quem doa se beneficia daquele reforço
de autoestima que se produz sempre que vemos nossos esforços contribuírem para o bem-estar de alguém. Para usarmos a CNV, as pessoas com quem estamos nos comunicando não precisam conhecê-la ou mesmo estar motivadas a se comunicar compassivamente conosco. Se nos ativermos aos princípios da comunicação não violenta, motivados somente a dar e a receber com compaixão, e fizermos tudo o que pudermos para que os outros saibam que esse é o nosso único interesse, eles se unirão a nós no processo e acabaremos conseguindo nos relacionar com compaixão uns com os outros. Não estou dizendo que isso sempre aconteça rapidamente. Afirmo, entretanto, que a compaixão inevitavelmente floresce quando nos mantemos fiéis aos princípios e ao processo da comunicação não violenta. O processo da CNV. Para chegar ao mútuo desejo de nos entregarmos de coração, concentrarmos a luz da consciência em 4 áreas, às quais nos referimos com as 4 componentes do modelo da CNV. Os 4 componentes da CNV: 1. Observação. 2. Sentimento. 3. Necessidade. 4. Pedido. Primeiramente, observamos o que está de fato acontecendo numa situação, o que estamos vendo os outros dizerem ou fazerem que é enriquecedor ou para a nossa vida. O truque é ser capaz de articular essa observação sem fazer nenhum julgamento ou avaliação, mas simplesmente dizer o que nos agrada ou não naquilo que as pessoas estão fazendo. Em seguida, identificamos como nos sentimos ao observar aquela ação, magoados, assustados, alegres, divertidos, irritados, etc. Em terceiro lugar, reconhecemos quais de nossas necessidades estão ligadas aos sentimentos que identificamos aí. Temos consciência desses três componentes quando usamos a comunicação não violenta para expressar clara e honestamente como estamos. Uma mãe poderia expressar 3 coisas ao filho adolescente dizendo, por exemplo: Roberto, quando eu vejo 2 bolas de meia sujas debaixo da mesinha e mais 3 perto da TV, fico irritada porque preciso de mais ordem no espaço que usamos em comum. Ela imediatamente continuaria com o 4º componente, um pedido bem específico. Você poderia colocar suas meias no seu quarto ou na lavadora? Esse componente enfoca o que estamos querendo da outra pessoa para enriquecer nossa vida ou torná-la mais maravilhosa. Assim, parte da CNV consiste em expressar as 4 informações muito claramente, seja de forma verbal, seja por outros meios. O outro aspecto dessa forma de comunicação consiste em receber aquelas mesmas 4 informações dos outros. Nós nos ligamos a eles primeiramente percebendo o que estão observando e sentindo e de que estão precisando, e depois descobrindo que poderia enriquecer suas vidas ao receberem a 4ª informação, o pedido. À medida que mantivermos nossa atenção concentrada nessas áreas e ajudarmos os outros a fazerem o mesmo, estabeleceremos um fluxo de comunicação dos 2 lados, até a compaixão de se manifestar naturalmente, o que estou observando, sentindo e do que estou necessitando, o que estou pedindo para enriquecer minha vida, o que você está observando, sentindo e do que está necessitando, o que você está pedindo para enriquecer sua vida. Os processos da comunicação não violenta. As ações concretas que estamos observando e que afetam o nosso bem-estar, como nos sentimos em relação ao que estamos observando, as necessidades, valores, desejos, etc., que estão gerando nossos sentimentos, as ações concretas que pedimos para enriquecer nossa vida. As 2 partes da CNV: 1. Expressar-se honestamente por meio das 4 componentes. 2. Receber com empatia por meio dos 4 componentes. Ao usarmos esse processo, podemos começar nos expressando ou então recebendo com empatia essas 4 informações dos outros. Dos capítulos 3 ao 6, aprenderemos a perceber e a expressar verbalmente cada um desses componentes. Mas é importante ter em mente que a comunicação não violenta não consiste numa forma pré-estabelecida. Antes, ela se adapta a várias situações, estilos pessoais e culturais. Embora eu, por conveniência, me refira a CNV como processo ou linguagem, é possível realizar todas as 4 partes do processo sem pronunciar uma só palavra. A essência da CNV está em nossa consciência daqueles 4 componentes, não nas palavras que efetivamente são trocadas. Aplicando a CNV em nossa vida e no mundo,
Quando utilizamos a CNV em nossas interações com nós mesmos, com outra pessoa ou com um grupo, nós nos colocamos em nosso estado compassivo natural. Trata-se, portanto, de uma abordagem que se aplica de maneira eficaz a todos os níveis de comunicação e a diversas situações. Relacionamentos íntimos, famílias, escolas, organizações e instituições, terapias e aconselhamento, negociações diplomáticas e comerciais, disputas e conflitos de natureza. Algumas pessoas usam a comunicação não violenta para estabelecer maior grau de profundidade e afeto em seus relacionamentos íntimos. Eis o depoimento de um participante de um dos nossos seminários, em San Diego. Quando aprendi como receber, escutar e dar e expressar por meio da CNV, superei a fase em que me sentia agredida e feita de capacho e comecei a realmente escutar as palavras e a captar nelas os sentimentos subjacentes. Eu me dei conta do homem com quem tinha estado casada por 28 anos, um homem muito sofrido. Ele havia pedido o divórcio uma semana antes do seminário sobre CNV. Para encurtar uma história bem comprida, estamos aqui hoje juntos e estou ciente da contribuição que a CNV deu para termos um final feliz. Aprendi a escutar sentimentos, a expressar minhas necessidades, a aceitar respostas que nem sempre queria ouvir. Ele não está aqui só para me agradar, nem eu estou aqui para dar felicidade a ele. Ambos aprendemos a crescer, a aceitar e a amar de modo que ambos possamos nos realizar. Outros usam a CNV para estabelecer relacionamentos mais eficazes no trabalho. Uma professora de Chicago escreve: há cerca de 1 ano venho utilizando a CNV em minha turma de alunos especiais. Ela pode funcionar até mesmo com crianças que têm desenvolvido retardado da linguagem, dificuldades de aprendizado e problemas de comportamento. Um aluno de nossa sala cospe, diz palavrões, grita e espeta outros alunos com lápis quando se aproximam de sua carteira. Eu lhe dou a deixa. Por favor, diga isso de outro jeito. Use sua conversa de girafa. Em alguns seminários, para demonstrar a comunicação não violenta, usa-se os fantoches de girafa. Na mesma hora, ele se levanta, olha para a pessoa de quem está com raiva e diz com toda a calma: por favor, você poderia sair de perto da minha carteira? Eu fico com raiva quando você fica tão perto de mim. Os outros alunos, em geral, respondem com algo dessa linha. Me desculpe, eu tinha esquecido que isso deixa você aborrecido. Comecei a pensar em minha frustração com essa criança e tentar descobrir do que, além de harmonia e ordem, eu precisava. Percebi quanto tempo eu dedicava ao planejamento das aulas e como minha necessidade de ser criativa e contribuir estava sendo passada para trás pela necessidade de manter o bom comportamento da classe. Também senti que não estava atendendo às necessidades educacionais dos outros alunos. Quando ele tinha alguma demonstração de raiva na aula, comecei a dizer: preciso que você preste atenção em mim. Eu talvez tivesse que dizer isso 100 vezes ao dia, mas ele acabava captando a mensagem e geralmente se concentrava na aula. Uma médica de Paris escreve: cada vez mais usa a comunicação não violenta na prática clínica. Alguns pacientes perguntam se sou psicóloga, explicando que seus médicos não costumam se interessar pela maneira que vivem ou lidam com as doenças. A comunicação não violenta me ajuda a compreender quais são as necessidades dos pacientes e o que eles precisam ouvir em determinado momento. Acho que isso ajuda sobretudo no relacionamento com hemofílicos e aidéticos, pois ocorre com tanta raiva e dor que é comum a relação entre o paciente e o profissional de saúde ficar seriamente abalada. Faz pouco tempo, uma aidética que vem tratando há 5 anos me disse que o que mais a tinha ajudado foram as minhas tentativas de achar maneiras para elas desfrutar o dia a dia. Nesse sentido, a comunicação não violenta me auxilia muito. Antes, quando sabia que um paciente tinha uma doença fatal, eu frequentemente me atinha ao prognóstico e assim era difícil estimulá-lo sinceramente a viver a vida. Com a comunicação não violenta, desenvolvi uma nova consciência, bem como uma nova linguagem. Fico assombrada em ver quando ela se encaixa bem em minha prática clínica. À medida que me envolvo cada vez mais na dança da comunicação não violenta, sinto mais energia e alegria no trabalho. Outros, por sua vez, empregam esse processo na política. Uma ministra francesa, ao visitar a irmã, notou quando essa e o marido estavam se comunicando e respondeu um ao outro de maneira diferente. Encorajada pela descrição que fizeram da comunicação não violenta,
mencionou que, na semana seguinte, estariam negociando com a Argélia algumas questões delicadas, referente a procedimentos de adoção. Embora o tempo fosse curto, despachamos para Paris um instrutor que falava francês, a fim de trabalhar com a ministra. Posteriormente, ela atribuiu grande parte do sucesso de suas negociações à Argélia, às novas técnicas de comunicação que tinha adquirido. Em Jerusalém, durante um seminário ao qual compareceram israelenses de diversas confecções políticas, os participantes usaram a comunicação não violenta para se expressar a respeito do problema da Cisjordânia, extremamente polêmico. Muitos dos colonos israelenses que ali se estabeleceram acreditam que cumpriam uma determinação religiosa ao fazê-lo. Eles estão enredados no conflito não apenas com os palestinos, mas também com os israelenses que reconhecem o desejo palestino de ter soberania nacional na região. Durante uma sessão, um dos meus instrutores e eu criamos um modelo de escuta com empatia usando a comunicação não violenta. Em seguida, convidamos os participantes a se alternarem nos papéis uns dos outros. Passados 20 minutos, uma coluna declarou que, caso seus opositores políticos se mostrassem incapazes de ouvi-la, do mesmo modo que havia acabado de ser ouvida, ela estaria disposta a considerar abrir mão de suas reivindicações fundiárias e sair da Cisjordânia para algum lugar em território internacionalmente reconhecido como israelense. Hoje, em todo o mundo, a comunicação não violenta serve como recurso valioso para as comunidades que enfrentam conflitos violentos ou graves tensões de natureza ética, religiosa ou política. O avanço do treinamento em comunicação não violenta e seu uso em mediações entre partes em conflito com Israel, no território da autoridade palestina, na Nigéria, em Ruanda, em Serra Leoa e em outros lugares, tem sido motivo de especial satisfação para mim. Certa vez, meus associados e eu estivemos em Belgrado durante 3 dias muitíssimos tensos, treinando cidadãos que trabalhavam pela paz. Logo que chegamos, vimos estampada no rosto dos participantes uma expressão visível de desespero, pois o país estava envolvido numa guerra brutal na Bósnia e na Croácia. À medida que o treinamento avançou, começamos a ouvir o som do riso em suas vozes, a expressarem sua profunda gratidão e alegria por terem encontrado o recurso que precisavam. Nas 2 semanas seguintes, trabalhando na Croácia, em Israel e na Palestina, tornamos a ver cidadãos desesperados de países arrasados pela guerra recuperarem o ânimo e a confiança a partir do treinamento em comunicação não violenta que recebiam. Sinto-me abençoado por poder viajar o mundo todo ensinando as pessoas um processo de comunicação que lhes dá poder e alegria. Agora, com este livro, estou feliz e empolgado por poder compartilhar com você a riqueza da comunicação não violenta. Resumo: a comunicação não violenta nos ajuda a nos ligarmos uns aos outros e a nós mesmos, possibilitando que nossa compaixão natural floresça. Ela nos guia no processo de reformular a maneira pela qual nos expressamos, escutamos outros, mediante a concentração em 4 áreas: o que observamos, o que sentimos, o que necessitamos e o que pedimos para enriquecer nossa vida. A comunicação não violenta promove maior profundidade no escutar, fomenta o respeito e a empatia e provoca o desejo mútuo de nos entregarmos de coração. Algumas pessoas usam a comunicação não violenta para responder compassivamente a si mesmas, outras para estabelecer maior profundidade em suas relações pessoais e outras ainda para gerar relacionamentos eficazes no trabalho e na política. No mundo inteiro, utiliza-se a comunicação não violenta para mediar disputas e conflitos em todos os níveis. A comunicação não violenta em ação, assassino matador de crianças. Intercalados em todo este livro, há diálogos intitulados A Comunicação Não Violenta em Ação. Eles se destinam a proporcionar o gostinho de um intercâmbio real em que um dos interlocutores aplique os princípios da comunicação não violenta. Entretanto, a comunicação não violenta não é meramente uma linguagem, nem um conjunto de técnicas para usar as palavras. A consciência e a intenção que a comunicação não violenta abrange podem muito bem se expressar pelo silêncio, uma característica do estar presente, pela expressão facial e pela linguagem corporal. Os diálogos de A Comunicação Violenta em Ação, que você lerá, são versões necessariamente destiladas e resumidas de intercâmbio da vida real, nos quais momentos de empatia, silenciosas narrativas, humor, gestos, contribuíram para que se estabelecesse entre as 2 partes uma conexão mais natural do que pode parecer quando se condensam os diálogos na forma impressa. Numa mesquita do campo de refugiados de Deixa, no Belém,
da Cisjordânia, eu estava apresentando a comunicação não violenta a cerca de 170 muçulmanos palestinos. Na época, as atitudes para com os americanos não eram positivas. De repente, enquanto falava, percebi que uma onda de tumulto abafado se espalhava entre o público. Estão cochichando que você é americano, alertou meu intérprete, no mesmo momento em que um dos participantes se levantava subitamente. Olhando fixo para mim, ele gritou em plenos pulmões: assassino! De imediato, uma dúzia de outras vozes se juntou a ele em coro: assassino, matador de crianças, assassino! Felizmente, fui capaz de concentrar minha atenção no que aquele homem estava sentindo e necessitando. No caso em questão, eu tinha algumas pistas. A caminho do campo dos refugiados, eu tinha visto várias latas vazias de gás lacrimogêneo que haviam sido atiradas contra o campo na noite anterior. Em cada uma delas estavam claramente marcadas as palavras Made in USA, fabricado nos Estados Unidos. Eu sabia que os refugiados tinham muita raiva dos Estados Unidos por fornecerem gás lacrimogêneo e outras armas a Israel. Dirigi-me ao homem que havia me chamado de assassino. Você está com raiva porque você gostaria que meu governo usasse seus recursos de forma diferente? Eu não sabia se meu palpite estava certo. No entanto, o fundamental era o meu esforço sincero de me sintonizar com seus sentimentos e suas necessidades. Pode ter certeza de que estou. Você acha que precisamos de gás lacrimogêneo? Precisamos de esgotos, não do gás lacrimogêneo de vocês. Precisamos de moradias. Precisamos do nosso próprio país. Então você está furioso e gostaria de algum apoio para melhorar as suas condições de vida e obter a independência política? Você sabe o que é viver 27 anos aqui, do jeito que tenho vivido, com a família e filhos e tudo mais? Você possui a mais pálida noção do que isso tem sido para nós? Está me parecendo que você está muito desesperado e está imaginando se eu ou qualquer outra pessoa pode realmente compreender o que significa viver nessas condições. Foi isso mesmo que você quis dizer? Você quer compreender? Me diga, você tem filhos? Eles vão à escola? Eles têm playgrounds? Meu filho está doente. Ele brinca no esgoto a céu aberto. Sua sala de aula não tem livros. Você já viu uma escola que não tem livros? Estou ouvindo o quanto é penoso para vocês criarem suas crianças aqui. Você gostaria que eu soubesse que você quer e que todos os pais desejam para os filhos? Uma boa educação, uma oportunidade de brincar e crescer num ambiente saudável? É, isso mesmo, o básico, direitos humanos. Não é isso que vocês americanos dizem? Por que não vem mais de vocês aqui para ver os nossos direitos humanos que vocês estão trazendo para cá? Você gostaria mais que americanos tomassem consciência da enormidade do sofrimento que ocorre aqui e vissem profundamente as consequências de nossas ações políticas? Nosso diálogo continuou, ele expressando sua dor por quase 20 minutos ou mais, e eu procurando escutar o sentimento e a necessidade por trás de cada frase. Não concordei nem discordei, recebi as palavras dele não como ataques, mas como presentes de outro ser humano que estava disposto a compartilhar comigo sua alma e suas profundas vulnerabilidades. Uma vez que se sentiu compreendido, o homem foi capaz de me ouvir explicar o motivo de eu estar naquele campo. Uma hora depois, o mesmo homem que havia me chamado de assassino estava me convidando para ir em sua casa para um jantar de Ramadã.